Olá, olá, boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma programação do evento Melhores para o Brasil. Eu, particularmente, estou aqui num mix de emoção. A Camila, na vez anterior, ela usou um termo que ela cheia de borboleta no estômago, e eu estou com borboleta e um monte de bichinho aqui também. E muito feliz e muito honrada de ver cada vez mais organizações e pessoas que estão buscando e estão fazendo a diferença para um Brasil melhor, para um mundo melhor, mais humano, mais consciente, mais ético, mais transparente. Eu acredito muito em tudo isso. Eu me chamo Daiane Andrade, mas podem me chamar de Dai. Hoje estou líder e uma das sócias da W Brain, uma empresa que se move pelo propósito de guiar pessoas e organizações a inovarem nas suas formas de trabalho, principalmente através do desenvolvimento de times ágeis e da transformação cultural. Vou fazer uma breve autodescrição minha. Sou uma mulher de 29 anos, branca, de cabelo curtinho, na altura da nuca, cor castanho escuro, olho castanho escuro, estou usando óculos, vestindo um casaco vermelho meio vinho, estou na sala aqui de casa e atrás de mim uma parede na cor branca. E agora eu vou convidar também para se apresentarem líderes inspiradores aqui e que eu estou super curiosa para conhecer um pouquinho mais e para ouvir um pouquinho mais da experiência deles. Thalita, começa para gente? Claro, não, posso. Essa difícil responsabilidade de começar, né, nosso bate-papo, mas primeiro acho que agradecer por estar aqui, né, e por estar num evento com esse propósito, né, acho que estou muito, muito feliz, de verdade. Vou me apresentar um pouquinho e vou fazer minha audiodescrição, também como um recurso, acho que, de acessibilidade, né, então, eu sou a Thalita, a fundadora da Blend Edu, que é uma startup que desenvolve soluções para ajudar as empresas a colocar a diversidade em prática. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, lésbica. Eu tenho um cabelo castanho claro com luzes louras, um pouco abaixo da altura do meu ombro. Eu estou aqui, né, num ambiente onde a parede de fundo, né, atrás de mim é uma parede branca, e eu estou com uma blusa azul com uma estampa, né, assim, em cores de branco, azul claro, né, o fundo dela é azul marinho, mas ela tem umas estampas geométricas azul claro e branco. Estou muito animada de estar aqui com vocês, né, falando, enfim, um pouco sobre essa nova economia, como as startups podem ser vetores, né, das transformações que a gente quer ver no mundo. Né? Então, acho que esse é o contexto bacana que eu posso trazer. Né? Tem muita coisa para compartilhar em relação à diversidade e inclusão, pela jornada da Blend Edu, que a gente já teve a chance de apoiar mais de 60 empresas e marcas nas suas estratégias de diversidade. Então, estou animada de estar aqui com vocês ao longo dessa tarde aqui. Obrigada, Thalita. Fernanda, vem se apresentar também? Tudo bem, primeiro é um prazer estar aqui também. Bom, seguindo, né, a descrição, eu sou uma mulher branca, um cabelo castanho claro, estou com uma blusa preta, também com uma parede branca de fundo, né, como vários aqui. Eu sou COO da Moz Earth. A Moz, ela é uma climate tech focada em soluções, né, em blockchain, para combater a questão das mudanças climáticas. Então, a gente está muito feliz em fazer parte dessa discussão. Acho que essa questão de sustentabilidade, né, é uma questão muito intrínseca ao nosso propósito. Então, muito bom fazer parte desse painel aqui. Obrigada, Fê. Vai lá, Marcos. Bom, pessoal, prazer, eu sou o Marcos, sou um dos fundadores da Fluke. A gente costuma brincar aqui dentro que a Fluke é a operadora de celular que você sempre quis, resolve tudo por aplicativo, com bom atendimento, sem surpresa no fim do mês. Muito feliz de estar aqui com vocês. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem hétero, branco, 23 anos, um cabelo
preto, baixinho, quase careca, com a barba rala também preta. Estou vestindo um moletom cinza e no fundo uma parede branca também. Obrigada, Marcos. Então, vou abrir aqui o tema que a Thalita já foi trazendo ali um pouquinho na apresentação dela. Então, o nosso tema de hoje aqui é startups impulsionando o avanço da nova economia. Então, já falamos por alto ali, diversidade, sustentabilidade, são assuntos que vamos buscar abordar hoje. E para começar, e muito olhando para o nosso cenário, né, esse cenário de pandemia, onde tivemos que nos adaptar muito, e uma palavra que surgiu muito foi cuidado, como é que a gente cuida de nós mesmos, das pessoas ao nosso redor, das organizações que estamos inseridos, como é que a gente tem cuidado hoje dos nossos stakeholders? Queria ouvir um pouquinho de vocês, que práticas vocês podem compartilhar com as pessoas para que elas experimentem nas organizações delas também em relação a cuidado. Bom, eu posso começar. Bom, aqui na Moz a gente investe bastante, né, nos nossos colaboradores, muito através do desenvolvimento pessoal, né, e profissional. Então, a gente disponibiliza benefícios voltados para a educação, cultura, bem-estar físico e emocional, né? A gente entende que o descanso, ele é assim, também muito importante. Então, a gente também tem uma política diferenciada, né, de férias, para que todos consigam ter esses momentos off na empresa, porque a gente acredita que esses momentos eles são muito importantes também para criatividade, né? É onde a gente acha que é o ócio criativo que a gente chama. Então, a partir do momento que a gente disponibiliza isso, né, para os nossos colaboradores, eles voltam assim, né, com um gás a mais, trazendo cada vez melhores ideias. Eu acho que a gente está uma empresa muito ligada à inovação, então isso assim é essencial, né, para que a gente sempre tenha pessoas engajadas, trazendo novas ideias, para que a gente possa sempre trazer novas e novas soluções, né? Acho que um outro aspecto também importante é nosso foco, né, a gente acredita muito em meritocracia. Eu acho que muita gente fala, né, muito sobre meritocracia, mas realmente colocar isso em prática é outra coisa, né? E aqui a gente valoriza muito isso. Então, a gente está sempre, a gente tem avaliações periódicas, um alinhamento sempre com a equipe, aí eu estou falando, né, sempre com líderes, subordinados, enfim, a equipe como um todo, justamente para a gente conseguir desenvolver esse crescimento, né, pessoal e profissional de cada um que faz parte, né, aqui da empresa. Bom, acho que eu posso pegar um pouco o gancho, assim, acho que a Fernanda já trouxe vários pontos, não vou ser redundante, repetitiva, assim, né? Eu acho que também o Marcos deve ter outros aspectos para trazer, né, para a mesa, para a discussão. Mas eu acho que para além só, né, dos processos e de itens que a própria Fernanda falou que são super importantes, eu acho que tem algumas premissas que podem parecer muito básicas, mas que eu acho que fazem muita diferença quando a gente está falando de uma relação de cuidado, né? Então, acho que tem alguns aspectos que, pelo menos no dia a dia, né, numa realidade de uma microempresa super pequenininha que eu tenho hoje, né, da Blend Edu, existe um elemento de transparência, né? Então, como estabelecer essas relações com os fornecedores, com clientes, com parceiros, com o máximo de transparência possível, né? Então, acho que esse é um ponto que não é tão simples quanto parece, né? Nós sermos de fato transparentes nas nossas relações ou nos sentimentos, nas dores, nos incômodos, isso faz muita diferença no senso até da sensação de segurança psicológica, que a gente entende que é um elemento tão chave e que está muito conectado também com a discussão de diversidade e inclusão, né? Uma cultura cada vez mais, enfim, mais saudável também, digamos assim. Então, acho que eu sempre tento pautar as relações com muita transparência,
com empatia, né? Porque eu acho que a gente tem que entender, às vezes, a realidade, né, de parceiros, de fornecedores. Então, claro, né, a gente sempre se resguarda ao máximo, mas às vezes a gente tenta entender também qual que é a realidade de algum parceiro nosso, né? E tenta ser o mais justo possível nessa relação, né? Então, vou dar um exemplo. Teve um dia que a gente chamou um fornecedor, né, na parte de captação de áudio, de vídeo, para fazer alguns takes no workshop que a gente ia conduzir. A gente separou a tarde inteira, né, para essa equipe, né, fazer os takes durante o workshop, mas o workshop ele acabou, no final a gente ia pegar alguns depoimentos dos participantes, o workshop ele acabou atrasando o horário que a gente estava fazendo. E aí, o horário que a gente tinha estabelecido com o fornecedor estava previsto, queria saber se está ok para vocês a gente, né, estender esse horário um pouquinho mais e a gente vai combinar um adicional pelo tempo a mais que vocês vão ficar aqui que não estava previsto, né? Ou alguns fornecedores que a gente paga às vezes um pouco antes, dependendo da realidade do fornecedor, quando a gente fala de pequenos empreendedores, empreendedores individuais. Claro, tudo pautado também, às vezes, por contratos, para a gente garantir que todas as partes estão, né, seguras. Mas eu acho que são alguns exemplos de como a gente pode tentar trabalhar com transparência, com respeito, com empatia. E aí eu acho que complementando um pouco, né, do que a Fernanda trouxe, assim, que ela falou de meritocracia, né, a gente, por falar muito de diversidade e inclusão, a gente tenta entender, claro, a gente sempre quer reconhecer as pessoas que trabalham com a gente, né, e garantir que elas estão engajadas, né, alinhadas à nossa cultura e performando o melhor delas. Mas eu acho que uma outra diretriz que pauta muito o nosso olhar para esse tema, né, em relação à meritocracia, é entender que ela também não é uma verdade absoluta, né, que a gente ainda tem um cenário na prática de muita desigualdade. Então, eu acho que a gente também tenta usar nas nossas relações, assim como a gente tenta defender com os nossos clientes, né, algumas decisões pautadas também na equidade, não só na igualdade, né? Porque igualdade, se eu trato todo mundo exatamente e absolutamente igual, às vezes existem diferenças que fazem com que esse tratamento igual, a princípio, seja injusto. Quando eu entendo essas diferenças e eu consigo equalizar, às vezes, a minha abordagem a partir das desigualdades que existem, né? A gente se pauta pelo que a gente chama de equidade. Então, acho que esse também é um cuidado que eu acho que a gente tenta ter, né? E, obviamente, falar com os nossos clientes no dia a dia, mas a gente também tenta usar no nosso dia a dia, na nossa realidade, na forma que a gente pensa enfim, em vagas, em ações, e uma série de outras práticas e políticas e processos. Então, acho que são essas as dicas assim, que eu poderia complementar a fala da Fernanda, que já foi bem vasta, bem completa. Legal. Muito legal o que as meninas falaram, acho que faz super sentido. Vou tentar trazer alguns pontos do que a gente vê aqui na Flux, dessa questão de time internamente. Quando a gente está terminando o onboarding, tem uma coisa que eu costumo falar para a galera no finalzinho do onboarding, quando as pessoas estão entrando na Flux, que olha, a gente contratou vocês porque vocês são pessoas inteligentes, então a gente conta com vocês para ajudar a perceber o que a gente não faz tão bem e que vocês consigam ajudar a gente a melhorar essas coisas, que eu acho que uma coisa muito legal de prática é também compartilhar essas responsabilidades, dar responsabilidade para a galera do time, para que eles possam, de fato, se sentirem donos da empresa, do processo, das coisas que eles estão fazendo parte, sabe? Então, acho que é um negócio legal de dar essa autonomia e realmente ouvir as pessoas sobre, sei lá, independente se você é de tecnologia e quer participar de um tema de comunicação, dar essa abertura. E um segundo ponto é que a gente espera que vocês sejam felizes com a gente a partir do momento que entrem aqui. E aí, uma rotina que eu acho muito legal que a gente tem aqui da porta para dentro, e que eu acho que muitas empresas têm, mas não necessariamente usam dessa maneira, são os um-a-uns entre pares de equipe e líder e liderado, né? Porque geralmente esses papos são feitos para bater tarefa, ver próximos passos de trabalho, etc e tal. E aqui a gente tem um objetivo muito grande que esses um-a-uns sejam feitos para que a gente entenda na pessoa física, fora da empresa, quais são os objetivos pessoais dessa galera, se eles estão bem, se eles não estão bem, porque ajuda a gente também a medir, poxa, essa semana talvez a pessoa não tenha mandado tão bem, mas ela está passando por um problema pessoal, então, pô, legal, como que eu posso... Legal não. Enfim, como que eu posso me adaptar a esse contexto e ajudar essa pessoa? Ou, nossa, essa pessoa tem um objetivo de, sei lá, daqui 2 anos, tá em tal posição dentro da Flux, ou, sei lá,
quer viajar para tal lugar, como que eu consigo ajudar essa pessoa a chegar lá? Acho que compartilhar esses desafios e objetivos pessoais também aqui dentro e ver como que os colegas e as lideranças conseguem ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem. Assim. Acho que essa é uma preocupação muito legal para ter de time. E uma outra coisa que é muito forte aqui dentro da Fluke, que vai estar do ponto de vista de cliente, a gente é uma empresa B2C e que hoje a gente trabalha com algumas dezenas de milhares de clientes na ponta, assim. E acho que é uma coisa legal, porque quando a gente fala de cuidado, acho que cuidado tem muito a ver com demonstrar atenção e capricho para realizar as coisas, né? E às vezes, quando a gente fala de, poxa, trazer o cliente para o centro, ou ouvir as demandas do cliente, a gente pensa em fazer pesquisas, às vezes elaboradas, mirabolantes, ou que para a gente melhorar a experiência do cliente, a gente tem que desenvolver uma solução super tecnológica e complexa. E a partir do momento que você já tem clientes, os clientes vêm ativamente falar o que eles precisam para ti, tipo, o que eles vão mandar mensagem para você para tirar dúvida, já é uma demanda de uma oportunidade de melhoria que você tem. Poxa, se a pessoa veio tirar uma dúvida contigo, talvez você não esteja explicando também no seu site, no seu aplicativo, serviço, produto, enfim, como que aquilo funciona. Você tem uma oportunidade para melhorar a comunicação naquele ponto. Ou quando a pessoa vem pedir alguma coisa que você ainda não consegue fazer, poxa, ali talvez esteja uma oportunidade de uma nova funcionalidade que você pode implementar. Porque eu acho que quando você tira da frente esse negócio, poxa, tem que gastar muito dinheiro para desenvolver uma coisa do zero, ou pensar sozinho aqui dentro, ou gastar muito dinheiro com uma pesquisa, você acaba adiando essas melhorias de produto para cliente. E que espontaneamente esses clientes já trazem ideias para você. Acho que vai muito disso da gente realmente ter atenção e ouvir o que essa galera está trazendo, assim. O roadmap de produto aqui na Fluke, ele é todo priorizado com base na taxa de contato que a gente tem no time Salva Vidas, que é o nosso time de atendimento. Então a gente vê, beleza, o que as pessoas mais estão vindo falar com o nosso time? Ah, tópico A, B, C. Beleza, vamos focar nesses 3 agora. Daqui 3 meses vamos olhar isso de novo. Acho que isso é uma boa prática legal também para estar melhorando e tendo cuidado com clientes. Enfim. Nossa, muito bom ouvir vocês. Dá vontade de fazer várias perguntas uma atrás da outra, né? Não sei se as pessoas também estão com essa sensação aí no chat. Vou somar um pouquinho o que vocês trouxeram, principalmente o que o Marcos trouxe. Na WBrain, a gente percebeu que uma pequena atitude, né, às vezes faz muita diferença. Que no nosso processo de onboarding, convidar mais pessoas da organização para participar online fazia muita diferença. Então, hoje, às vezes, a gente tem 10, 15, 20 pessoas, né? Estamos falando de metade da empresa, às vezes quase toda a empresa participando do onboarding, e é uma recepção muito calorosa, principalmente quando a gente está falando de um ambiente agora remoto e online, ter as pessoas ali sentindo aquela energia, né? Falando de coisas que vão além do trabalho. Somos um ser integral, então por que não trazer também, nossa, me fala aí da comida que você gosta, e a galera brinca, né? Da onde você é, biscoito, bolacha, e vai brincando e começa já a integrar no primeiro contato. Né? Então, o onboard é algo que a gente vem fazendo muito como uma forma de cuidado dessas pessoas. O one-on-one, que o Marcos trouxe, a gente tem muito uma prática de mentoria aqui. Então, como a gente oferece o serviço de mentoria para as organizações, uma das coisas que a gente buscou fazer é por que a gente não faz dentro de casa aquilo que a gente está vendendo? Até para que a gente seja as primeiras pessoas a dar feedback também do serviço que a gente oferece. Então, a gente começou a fazer mentorias individuais, mentorias em grupo, como uma forma da gente se desenvolver e a gente evoluindo, a gente evolui também os nossos clientes, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante é a escuta. Então, o quanto temos desenvolvido a nossa escuta, né? Principalmente no mundo tão acelerado hoje, isso faz uma diferença muito grande. E é escutar para a gente conseguir entender as necessidades das pessoas, dos clientes, dos parceiros, dos colaboradores e buscar uma relação de ganha-ganha. Então, que solução, a partir daqui, a gente consegue construir de forma que a gente inclua a necessidade de todas as pessoas que estão envolvidas? Não é fácil, mas quando a gente está falando de um time, principalmente diverso e que tem mais autonomia, a gente consegue criar soluções muito criativas. E surge, né? Surge. É um pouquinho mais difícil, tem um pouco mais de esforço, mas sempre vai surgir alguma. E aí, puxando esse assunto da diversidade, que eu já escutei que era um assunto de empresas grandes, mas a gente vê que hoje não, e que bom que não, né?
O que a gente pode fazer de ação de diversidade e inclusão para que cada vez mais as empresas consigam colocar em práticas, independente do tamanho delas, assim? Bem, talvez eu possa começar aqui com essa, já que é enfim, um tema que eu estudo, né, há alguns anos e eu recebo muito essa pergunta, né, Daiane, assim, mas isso é uma preocupação que quando eu crescer, quando eu tiver mais de X colaboradores, ou eu tiver um budget tal, eu vou me preocupar, né? E pode ser uma sensação que a gente tenha, porque de fato, quando a gente olha, né, às vezes algumas boas práticas ou algumas discussões no mercado, a gente vê grandes empresas liderando, né, essa pauta, fazendo algumas ações que ganham uma visibilidade maior, mas tem pequenas ações que no dia a dia podem fazer muita diferença, né? Então, assim, não importa o tamanho, por exemplo, da sua empresa, você pode monitorar como é que está, né, a representatividade em relação a gênero, em relação à raça, em relação à deficiência, em relação a pessoas que são parte da comunidade LGBTQIA+, ou como é que está a distribuição numa perspectiva geracional, né? E tendo esse dado, né, você consegue, às vezes, criar recrutamentos onde você tem um olhar também para diversidade e inclusão, por exemplo, né? E talvez a dica assim, que mais bacana que eu possa dar para quem está acompanhando aqui a gente hoje é que a gente criou, né, como parte da nossa metodologia da Blend Edu, de consultoria e de atuação no tema de diversidade e inclusão, a gente criou uma metodologia própria, que a gente chama de 8 Objetivos e 21 Compromissos pela Diversidade e Inclusão. Isso não significa que você precisa fazer os 21 compromissos ao mesmo tempo, simultaneamente, porque a gente sabe que essa não é a realidade, né? Mas dentro desse framework, a gente foi olhando alguns macrotemas, né, que a gente chamou de objetivos, que a empresa pode se preocupar quando a gente está falando de diversidade e inclusão. E aí eu vou passar aqui pelos 8, claro, que tem assim, no site da Blend Edu tem o material completo para quem quiser pesquisar, quem quiser olhar um pouco mais a fundo. Mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, sobre o que a gente está falando? E é interessante a gente entender que isso inclui uma reflexão sobre liderança. A nossa liderança é inclusiva? Ou sobre cultura? Então, assim, a nossa cultura como um todo cria bases para um ambiente de respeito, para um ambiente de empatia, para um ambiente livre de assédio, né? Então, assim, onde realmente as relações são humanizadas. Então, esse é o segundo tópico, né? Cultura inclusiva. Terceiro objetivo, representatividade, né? Que é o quanto a gente tem representatividade na mesa, o quanto a gente tem pessoas diversas tomando as decisões em cargos de liderança ou na composição total da nossa organização. Então, esse é o terceiro item, representatividade. O quarto tem a ver com educação e empoderamento. Então, o quanto a gente também está investindo no desenvolvimento, na formação de novas habilidades e novos conhecimentos dessas pessoas. O outro item, né, o quinto, a gente fala de comunicação inclusiva. Então, por exemplo, quando você está postando na rede social, né, da sua startup, enfim, você coloca texto alternativo, né? Você coloca ali uma descrição da imagem que você está colocando, né? Você, quando está fazendo um evento ao vivo, você se preocupa em pensar em ter pessoas ali fazendo a interpretação em Libras, como a gente tem aqui no evento. Então, comunicação inclusiva também é um outro elemento muito importante dentro dessa metodologia. A gente também tem, né, um outro item dos objetivos, que é infraestrutura e processos acessíveis e inclusivos. E aí, claro, quando a gente fala de infraestrutura, talvez vocês pensem, né, em infraestrutura física, né, de acessibilidade, ou de banheiro, né, coisas do tipo. Mas a gente também pode pensar em infraestrutura numa perspectiva digital, tecnológica, de softwares, né? Os softwares que a gente usa no dia a dia, eles são inclusivos, né? Então, essa é uma preocupação que pode existir também. O sétimo item, né, a gente coloca como negócios inclusivos. Então, na forma que a gente está, por exemplo, atendendo os clientes, né, ou na hora que a gente está pensando, por exemplo, no desenho de produtos e serviços, as personas que a gente desenha são personas diversas. As pessoas que a gente entrevista, né, para retroalimentar a priorização das nossas funcionalidades e features são pessoas também diversas, né? A nossa equipe de desenvolvimento está pensando no viés, né, ou em preconceitos algoritmos que às vezes a nossa tecnologia, por exemplo, reproduz. Então, esse elemento, esse objetivo de negócios inclusivos também é muito, né, importante e relevante. E, por fim, o último item, né, dos 8 objetivos que eu comentei é estrutura interna, né? Então, no sentido de o quanto a gente tem alguém, né? Não precisa ser alguém necessariamente dedicado, né? Porque quando a gente fala de uma empresa pequena, isso às vezes não é possível, tem uma única pessoa dedicada para a diversidade,
mas ter alguém que tem essa responsabilidade, né, de olhar para o tema, ou de monitorar alguns indicadores, ou de puxar algumas iniciativas em relação à diversidade e inclusão. Então, acho que se, né, cada uma das pessoas que estão aqui acompanhando esse conteúdo já olhar para esses 8 objetivos, esses 8 temas, possivelmente muitos insights podem acabar vindo à cabeça aí de vocês, e isso independe do tamanho da organização que a gente está comentando. Nossa, muito bom. Mais do que uma dica aqui, né? Um guia. Eu já quero essa metodologia aqui para ontem, assim, ó. Marcos, Fernanda, vocês têm alguma dica relacionada Eu a esse acho tema? que a Thalita, ela passou basicamente, né, por diversas ações, assim, as mais importantes. Um ponto, né, que voltando à sua pergunta, em relação só a empresas grandes, né, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que as empresas grandes, a gente vê isso muito mais, talvez tenha muito mais visibilidade em empresas grandes, porque são empresas que, pela visibilidade, pelo tamanho que elas têm, né, elas acabam sofrendo uma pressão de todos os seus stakeholders para, de fato, agir nessa frente, né? Então, assim, acabam fazendo isso e também, acredito, né, por uma mudança cultural ao longo do tempo, né, muitas coisas foram evoluindo, acontecendo. E eu acho ao contrário, acho que empresas pequenas, startups, que já nascem muito mais, né, com essa questão de diversidade e inclusão já inseridas no seu DNA, né? Então, acho que muito pelo contrário, eu tenho visto muito mais empresas, né, cada vez mais empresas de pequeno, médio porte, startups já nascendo dessa forma, né? E todas elas investindo muito em educação, informação, né, para que todos que se juntem a essa jornada possam também, né, se sentir incluídos, tenham essa visão de diversidade, essa questão já incorporada na cultura da empresa, né, que é muito importante. Eu vejo muito, né, a Moz, um aspecto que a Thalita falou, né, pensar na persona, né, quem são os seus clientes, etc. A Moz, por exemplo, ela veio para democratizar o crédito de carbono, que era um ativo disponível para, assim, uma fatia muito pequena, né? E a gente veio justamente pensando nisso, nessa democratização, inclusão, para que todos, né, conseguissem ser incluídos e fizessem sua parte aí, né, sua parcela, para contribuir também com essa questão do meio ambiente. Eu tenho que parar de ficar no final, né? É difícil eu falar É. agora. Bom, acho que as meninas já falaram bastante coisa, assim, acho que só fazendo um complemento nessa questão de ser empresa grande ou pequena, é de qualquer empresa que quer ser grande, sabe? Porque, beleza, se você tá, beleza, não tenho grandes opções, quero ser uma empresa pequena, tá tudo bem, você vai conseguir construir algo ok para os seus padrões ali sem trabalhar com isso. Agora, se você quer trabalhar para um grande público, quer construir um negócio relevante para o mundo, você precisa saber conversar e atuar com todo mundo. E a presença de diversidade dentro do time vai ser um negócio super importante para você chegar lá. Acho que é a única coisa que eu consigo complementar aqui, porque as meninas já falaram tudo. Enfim. Boa. Posso só fazer uma observação daí, sem querer quebrar o Com fluxo e a certeza. duração do painel, que acho que a Fernanda foi muito assertiva quando ela falou, né? Assim, poxa, se a gente constrói essa cultura desde o início, né, é muito mais fácil depois, quando você for uma empresa gigante, ela se sustentar, né? Isso não se perder, e você vai economizar um orçamento gigante, né, de projetos de transformação cultural que a gente vê acontecendo em muitas empresas enormes, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem uma chamada de atenção que é importante a gente fazer, né, para pequenas, né, empresas e startups, que teve uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Startups aqui do Brasil, que mostrou o seguinte: 88% das startups, mesmo, né, sem time diversos, acreditam que apoiam a diversidade. É um percentual grande, 88%. Porém, 53% delas não empregam, por exemplo, pessoas negras, e só 6% de fundadores são
pessoas que se autodeclaram como pretos e pretas, por exemplo. Né? Então, assim, eu vejo um descolamento ainda, às vezes, muito grande entre um discurso e uma crença de uma maneira mais generalizada, né? Porque as startups, às vezes, começam sua jornada falando, não, isso é importante, isso é super relevante, mas, na prática, não necessariamente isso se desdobra em ações, né, ali, tangíveis no dia a dia. Então, acho que a gente está aqui também, né, numa mesa com startups, então acho que cabe a gente fazer essa provocação do quanto o discurso que a gente tem de apoio à diversidade também se desdobra em ações práticas e em resultados e indicadores que a gente vê no dia a dia. Nossa, muito boa essa provocação, tá? Eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam, porque outro dia eu ouvi algo que me chamou muita atenção, que é o quanto estamos abertos ao desconforto que alguns assuntos podem trazer, né? E aceitar que para passarmos por algumas transformações, a gente precisa lidar com esse desconforto, né? Que é um desconforto saudável. Eu não consigo parafrasear exatamente a pessoa, mas isso fez muito sentido para mim, porque quando começamos com algumas iniciativas para a diversidade dentro da organização, uma delas foi a comunicação interna. E isso já gerou muito desconforto, porque começamos a utilizar as pessoas, né? Então, todas as W-Brainers. E isso já causou um desconforto muito grande com algumas pessoas que falaram, não, mas de acordo com a norma, né, portuguesa, então a gente percebe que dentro de casa, mesmo sendo uma startup, mesmo sendo um público mais jovem que se diz diverso, também tem muita resistência ainda, né? Então tem muitos paradigmas que a gente precisa rever, né, e trazer à tona, assim. Então muito bom ouvir vocês, muito bom, muito bom. E eu vou trazer uma outra pauta também, que vem sendo muito falada e que a gente cada vez mais vem buscando que não seja só falado, mas que seja praticado, que não esteja só em moda, mas que esteja sim sendo cuidado e olhado, que é a questão de ESG, né? Então, eu lembro que a Fernanda falou que tinha alguns dados muito legais para trazer para a gente sobre isso. Então, eu queria ouvir muito vocês três aqui sobre o que a gente pode fazer, e principalmente as startups que nem sabem por onde começar em relação a esse tema, o que elas podem começar a fazer quanto a isso? Bom, eu ia dar chance para o Marcos começar, mas tudo bem. É, bom, ESG, né? O ESG, ele nada mais é do que a própria sustentabilidade empresarial, certo? Então, uma empresa, ela precisa entender quais são os seus impactos positivos ou negativos, né? Para que, então, ela possa agir sobre eles, né? Seus impactos na sociedade como um todo. E aí a gente consegue separar em ambiental, social e governança. Então, é a preocupação da empresa, e aí, de novo, né? A gente pode implementar isso desde o início das atividades. Pode ser uma startup, a gente não está... isso daí não é reservado para as grandes empresas, né? Então, desde o começo você agir com transparência, tanto, né, para os seus investidores, para os seus consumidores, tendo uma prática de consumo sustentável, com inclusão, pensar nessa questão do meio ambiente, como que você está impactando, né, com a sua atividade isso, o que você pode fazer para que isso seja, seu impacto seja reduzido ou evitado, que é muito, né, a área na qual a gente atua. E o mais não, acho que a melhor parte disso é que as novas gerações são os millennials, os Gen Zs, tá? Muito diferente da geração dos nossos pais, nossos avós. Eles têm uma preocupação imensa com isso, né? Tem alguns dados que dizem que 93% dessa geração só investe com impacto, eles só investem, só consumem de empresas que tenham essa responsabilidade, né? Responsabilidade social, eu digo, em todos esses aspectos. É um caminho sem volta. Eu acho que se a empresa não tem isso, né? E a empresa que se constitui agora,
ou ela nasce com isso, ou não tem futuro. Como você disse, para se tornar grande, precisa, né, ter essa base, né, de sustentabilidade, pensando em todos os critérios do ESG para se sustentar. E as grandes têm que se transformar e correr atrás, e aí elas vão ter um trabalho muito maior, porque muita coisa foi feita durante muito tempo, né, sem pensar nisso, e até por isso que muitas delas começam, né, por essa parte do I. Porque, querendo ou não, quando você fala em governança, né, no social governança, são processos longos, né? Eles necessitam de uma mudança cultural, de uma mudança, né, em processos muito complexos da empresa, como ela funcionou até hoje, né? Então, você vê hoje muitas empresas focando no ambiental, né? Então, ok, colocam metas, vou reduzir minhas emissões até 2030. Legal, e todas precisam realmente fazer isso, mas no meio tempo elas têm como resolver, né? Então, comprando créditos de carbono, neutralizando sua pegada, porque acho que, né, desses 3 pilares é o único que você consegue, vamos dizer assim, tem alguma solução, né, mais imediata. As outras demoram tempo e muito trabalho, né? E comprometimento da empresa como um todo. Né? Não adianta você colocar uma área de ESG e falar agora está tudo resolvido. Não, isso envolve a empresa inteira, né? Participação de todos. Por isso, né, que eu acho que essas novas empresas, com cada vez mais participação de pessoas mais novas, tem tudo já para nascerem, né, com essa questão de ESG no seu DNA. Eu vou parar de falar um pouco para dar tempo de todo mundo falar. Legal. Ô, Fernanda, você é especialista, aí você tinha que começar essa. Acho que a Fluke, a Fluke, a gente está começando a pensar essas coisas, assim, até uma coisa que eu queria jogar, não sei se para Fernanda ou para Thalita responderem, tipo assim, como um negócio digital, acho que a gente demora muito para olhar para o ambiental também. Acho que queria ouvir um pouquinho de tipo como negócio digital começar a olhar para isso. Hoje, na Fluke, acho que a gente talvez esteja mais desenvolvido no S, porque aí vai numa linha de tipo assim, pensar oportunidades de coisas que a gente já vai fazer e como que a gente consegue incluir comunidade ao redor do que a gente está. A gente fica numa cidade, por exemplo, no interior de São Paulo, em São Carlos, e a gente tinha um esforço, por exemplo, para embalar os chips, né? A gente manda os chips para os clientes, chip de celular. E aí a gente ia contratar uma empresa, ia ser um negócio caro, a gente não ia saber como que isso ia ser feito e tal. E aí a gente fez uma parceria com o Instituto da Cidade e a Prefeitura para empregar pessoas em situação de rua, pô, gerar uma renda para essa galera, ajudar eles a entrarem de volta no mercado de trabalho. E, poxa, era uma coisa que a gente já ia gastar de qualquer forma. O esforço que a gente teve internamente foi o mesmo, de contratar uma empresa terceira que a gente não ia saber como isso ia ser feito, do que a gente ia fazer parceria com um projeto local para ajudar essa galera, sabe? Então, às vezes, coisas que a gente já faz internamente, a gente consegue também olhar, poxa, será que ao invés de eu contratar essa empresa que eu tenho pouco acesso à informação de como as coisas são feitas, será que eu consigo incluir um fornecedor local ou algum parceiro local? Acho que essa é uma coisa legal também. Nossa, muito bom. Thalita, quer trazer algum exemplo para a gente? Acho que o Marcos trouxe uma pergunta que eu, particularmente, também tenho interesse em ter insights sobre possíveis caminhos, que é a questão do produto digital, né? E ainda mais quando a gente está numa empresa, por exemplo, a Blend Edu, a gente trabalha num formato 100% remoto, então tem até algumas premissas de cálculo, né, do próprio crédito de carbono, que às vezes partem de princípios de uma empresa que às vezes tem um escritório físico, né? Então, assim, acho que é uma reflexão que com certeza a gente pode, né? Acho que eu tenho curiosidade também em saber, se a Fernanda também quiser complementar, assim, acho que vai ser muito bacana. Mas o que eu posso dar a minha parcela de contribuição, assim, quando a gente fala de ESG, né? E conectando um pouco com o tema, né? Que é o tema que eu domino aqui, para não falar, obviamente, nenhuma besteira. Quando a gente fala, né, de diversidade, né? E aí muita gente conecta a diversidade com o S, né? Com a parte social de ESG. Mas diversidade também tem muito a ver com o G, quando a gente olha para a governança da empresa. Então, assim, seus investidores, seu conselho de administração, né? Se é o caso, você tem um conselho executivo, conselho de administração, tem diversidade também, né? Assim, tem alguns critérios em relação à tomada de decisão que
incluem uma perspectiva diversa, né? E a gente está começando a ver vários investidores que começam a cobrar práticas de ESG e práticas também de diversidade das empresas como um pré-requisito para dar investimento. Então, assim, se a gente pensa numa realidade de startup, né, que está captando, às vezes, investimento para crescer, para escalar seus negócios, cada vez mais vai ser importante ter essas políticas e práticas estabelecidas para conseguir aumentar a capacidade de ampliação, né, de captação de investimento também. Assim. Então, acho que são algumas provocações também e reflexões que eu tenho feito e que tenho levantado assim, também nas rodas que eu participo. Então, isso, assim, só complementando a Thalita, é exatamente isso, né? Acho que depois do anúncio da BlackRock falando que não investiria mais em empresas que não se preocupassem com essa questão de ESG, acabou. Assim, é requisito essencial. Eu posso falar aqui pela Moz, né? A gente já passou por 2 rodadas de investimento, então, assim, realmente, eu acho que pela nossa atividade está diretamente ligada, pelo menos, né, essa questão ambiental, a gente já tem um apelo muito grande. Mas, sem exceção, né? Acho que todos os investidores estão muito preocupados com essa questão como um todo. Então, governança, assim, é também um aspecto muito importante social. É um caminho sem volta, essa questão do ESG. Ou as empresas levam a sério e realmente, né, implementam, ou assim, vão ter problemas com todos os seus stakeholders, né? Estamos falando de investidor ou consumidores. Ah, e Thalita, mesmo que vocês não tenham escritório, trabalhem em casa, etc., você tem sim um consumo de energia, tem emissões, a gente consegue fazer esse cálculo e é possível sim, né, você se compensar, inclusive qualquer pessoa física pelas atividades do seu dia a dia durante o ano. Isso a gente ajuda a calcular, explica direitinho, mas não é restrito a nenhum tipo de atividade, nenhum tamanho de empresa, nem a pessoas jurídicas, só pessoas físicas também podem se compensar. Quem quiser mais informação, depois a gente bate um papo, a gente explica direitinho como faz. Muito bom. Ou seja, sempre podemos fazer alguma coisinha, né? Seja para esse assunto de ESG, seja para diversidade e inclusão, seja para cuidado de clientes, cuidado de pessoas, sempre tem algo que a gente pode fazer, mesmo que seja pequeno, mas que traz um impacto muito grande, né? Estamos acabando aqui, temos mais 4 minutinhos. Então, Marcos, agora é a sua vez, né? Então, eu vou puxar você para começar a encerrar a nossa mesa. Então, assim, traz para a gente algo que líderes e pessoas que estão buscando uma gestão mais consciente, mais humanizada, mais diversa, que elas podem ter no radar no dia a dia delas, assim, algo que, cara, não perca isso do radar, assim. Legal. Obrigado pela oportunidade de começar de participar desse começo do fim. Isso é legal. Acho que uma coisa legal para liderança, assim, eu acho que apesar de a gente estar trazendo bons exemplos aqui, eu acredito que o pessoal que está assistindo também tem uma cultura super aberta. Muitas vezes as pessoas que estão no nosso time, elas vêm de experiências de outras empresas que eram mais fechadas e nem sempre elas se sentem confortáveis para passar feedback ou trazer oportunidade de melhoria espontaneamente, assim. Então, uma coisa, você falou que você usou o termo consciente, né? Eu acho que para ser consciente de algumas coisas, a gente tem que perguntar explicitamente o que a gente quer saber, assim. Então, tipo, nem sempre essas coisas vão vir espontaneamente. Eu dei uma travada. Oi, travou um Travou pouquinho, um pouquinho. Marcos. Se Poxa, puder na hora que você repetir foi só um falar, né, pedacinho, Marcos? se puder repetir só um pedacinho da sua fala para gente. Não, claro, porque assim, acho que o pessoal ainda tem usado de outras experiências. Estou de volta. Tá de volta e travou novamente. Cadê você? Estou de volta. Tá de volta, Marcos. Gente, a Vivo tá boicotando essa call, que absurdo. Vai lá. A internet da Fluke no Wi-Fi aqui. Seguinte, as pessoas ainda estão acostumadas com a visão um pouco hierarquizada enfim,
liderança, time, enfim. Então, acho que é uma coisa, para ser uma liderança consciente, perguntar explicitamente a oportunidade de, poxa, como que eu posso ser uma liderança melhor? O que que a gente pode melhorar aqui na empresa? Acho que esse é um negócio bem legal, assim, da gente dar... Eu não lembro agora se foi a Thalita ou a Fernanda que comentou algum tópico parecido numa resposta anterior, mas realmente estar aberto e dar a cara a tapa, assim, para ouvir o que o time tem a dizer, o que os stakeholders têm a dizer no geral. Agora foi. Bom, posso ser a segunda? Pode. Eu acredito, né, para os líderes, eu acho que tentar evitar aquela liderança antiga autocrática, sabe, que acaba inibindo um pouco a autonomia e também a ambição das pessoas. Acho que sempre incentivar feedback, one-on-ones, avaliação 360 é de extrema importância, né? Sempre tentar despertar o propósito em todo mundo que está com você na empresa. Alinhamento, acho que é de extrema importância. Sem alinhamento, né? Acho que a equipe, todo mundo se sente um pouco perdido. Então, esse relacionamento mais próximo, né, com líderes e liderados é de extrema importância. Boa, vou tentar trazer aqui também, acho que os pontos, né, que o Marcos, né, a Fernanda já trouxeram são super relevantes. Eu sou muito fã, gente, assim, mas de carteirinha da Brené Brown. Os livros dela são maravilhosos, né? Inclusive o Coragem para Liderar. Quem ainda não conhece ela, tem um episódio do Netflix que ela gravou tipo uma palestra, acho que é uma boa introdução, né? Além de TED Talks dela que estão disponíveis online. Eu estou bem animada porque parece que agora no final de março, não sei se é dia 31 ou no início de abril, vai ter também uma série que ela vai trazer chamado Atlas of the Heart na HBO Max. Então, assim, eu gosto muito da fala dela que ela traz sobre uma liderança que tem espaço para vulnerabilidade, né? Então, acho que isso ressignifica muito o modelo de liderança que a gente muitas vezes que as escolas, às vezes, até de administração, como eu me formei em administração, a gente defende, né? A gente viu muito, né, historicamente, um modelo de liderança extremamente pautado no comando e no controle, uma liderança que tem todas as respostas. E hoje a gente entende que a liderança é muito mais quem facilita o encontro do melhor caminho, que não necessariamente é o único possível, nem o único correto, para, né, enfim, maximizar de alguma forma as conquistas e o propósito coletivo do grupo, né, e da empresa. Então, acho que a minha dica aí para quem está assistindo, para quem ainda não conhece, ou para quem não sabia aí do episódio do HBO Max da Brené Brown, acho que é a dica que eu dou para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse modelo de liderança vulnerável, né, e empática, que eu acho que é muito importante a gente desenvolver também. Gente, vocês arrasam muito, assim, muito. O Marcos brincou, né, que ele tava ficando por último, aí eu fico assim, meu Deus, quando chega aqui, né, na minha ponta, eu falei, gente, eu vou somar aqui, só fazer um fechamento mesmo, porque as respostas de vocês já são super completas e muito assertivas. Então, se eu posso deixar uma dica aqui, que a gente falou muito, eu acho que tudo é muito sobre pessoas, né? Então, a gente constrói algo com pessoas, para pessoas, por pessoas. Então, é colocar essas pessoas no centro. E além da Brené Brown, uma das pessoas que eu admiro muito é o Simon Sinek. E num livro que eu li dele há uns anos atrás, que é Líderes se Servem por Último, ele traz que liderar é sobre cuidar das pessoas, né? E isso vem ficando no meu radar desde então. Então, eu quero muito, muito agradecer a vocês, né, a experiência que vocês compartilharam aqui, ao tempo que disponibilizaram aqui. Quero agradecer muito a todos os patrocinadores, apoiadores do evento, a Humanizadas pela oportunidade de estar aqui também representando a WBrain. E deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos, se vocês quiserem também se despedirem. Bom, muito obrigada. Acho que foi um prazer fazer parte desse bate-papo com todos vocês, né? Muito enriquecedor. É o primeiro ano que a gente participa, né, da Humanizadas, então a gente está muito feliz em fazer parte disso e que para o próximo ano, né, a gente melhore ainda mais e tenhamos mais e mais discussões como essas que são super enriquecedoras. Obrigada a todo mundo.
Bom, super feliz com o convite em participar do evento. Acho que o evento tem um papel super importante em compartilhar referências e inspirações, assim, para que a gente consiga conhecer mais empresas que estão fazendo coisas legais e se inspirar. Então, muito legal de estar nessa mesa aqui. Obrigadão. Boa, vou deixar aqui uma frase que é da vice-presidente de diversidade do Netflix. Talvez você já tenha escutado ela por aí, porque ela já está ficando meio batida, mas eu acho que ainda ela é bem relevante. Que ela diz o seguinte: diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar, né? E existe uma diferença bem grande entre um e outro, né? Então espero que a gente possa sair daqui pensando um pouquinho em quem a gente está convidando para a festa e quem a gente está de fato convidando para dançar com a gente ali no dia a dia. Então acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Tailane, também, pela tradução em Libras aqui, muito maravilhosa. Pela Camila também, que estava traduzindo. Então, obrigada à organização, que está maravilhosa, do evento Humanizadas, né? Me senti super cuidada aqui em todas as etapas do evento. Tchau, tchau. Galera que está assistindo, muito obrigada e voltem lá para o painel principal, que tem mais evento daqui a pouco.